dos caminhos do Senhor, de buscar e conhecer os caminhos do Senhor. E nesse sentido aqui, nós temos como referência o Salmo 25, e é a partir dele que vamos então trazer aqui a palavra de Deus para cada um de nós. Caminhos são importantes para que a nossa jornada se alongue. Quando eu gosto muito de viajar de carro, prefiro viajar de carro do que de avião. E o GPS nos ajuda muito, né, a encontrar as estradas. Eu sempre gosto de ir para um lugar que eu nunca fui. E ele vai nos ajudando. Mas o GPS também erra. E muitas vezes eu já me meti em enrascadas aí de estradas por causa de GPS. Às vezes você está andando aí na estrada, ele desaparece do sistema, e aí você chega perto de uma curva, um entroncamento lá, tem 3 caminhos, você não sabe qual seguir. E eu já peguei caminho errado, depois tive que rodar 100 km de volta para encontrar o certo. E muitas vezes também eu já entrei em algum beco dentro da cidade que estava escrito lá, rua sem saída. Viu, pastor Itamar? E nunca entrei num local onde tivesse escrito caminho sem volta. Mas existem esses locais. A depender do lugar que você colocar o seu pé, pode ser na sua vida um caminho sem volta. Um caminho ruim para você, que não haverá saída. E a palavra de Deus hoje vem justamente nos orientar sobre os caminhos, sobre como nós devemos escolher os caminhos, quais são esses caminhos, os caminhos de Deus. E o Salmo 25 vai nos direcionar a essa maravilha. A sua vida está aí para você administrar. E saiba você que nem seus pais, independente da sua idade, vão poder administrar a sua vida a partir de determinado momento. Você vai ter que escolher os seus caminhos, os seus desafios que vão surgir no dia a dia. Você vai ter que tomar decisões, e decisões pesadíssimas na sua vida. Nesse momento é de suma importância você saber os caminhos de Deus, para que você os escolha, para que você seja dirigido por esses caminhos, os caminhos do Senhor. Então vamos lá. Aqui no Salmo 25, nós temos aqui uma provável escrita de Davi. Alguns autores vão dizer que outros que não, porque ainda que a Bíblia traga Salmo de Davi, não há uma certeza com relação à sua autoria. Mas uma grande parte da crítica textual entende que pode ser sim um salmo escrito por Davi, e a experiência da vida dele vai levando ele a fazer esses versos tão belos que temos aqui, e nós vamos passá-los conforme a lição nos trouxe, né? A lição aqui é dividida em 3 pontos. O primeiro ponto dela vai tratar sobre um salmo acróstico e a oração de Davi. Acróstico, a palavra acróstico, que vem do grego acros, que é extremo, significa que em cada parte da extremidade ele começa com uma letra. Então, por exemplo, o que é um acróstico? Vamos pegar a palavra poesia. Poesia, preste bem atenção. Poesia é luz, olha o P. Olhar a vida com olhos da alma, entrega e doação, manifestação de amor, amor que é pura oração. Isso é um acróstico da palavra poesia. Então, os hebreus, eles gostavam muito de fazer acrósticos. Então, pegava a primeira letra do alfabeto hebraico, e aí começava a frase a partir daquela primeira letra, e ia seguindo. Eles utilizavam essa técnica para que tanto as crianças hebreias aprendessem e fixassem o alfabeto hebraico, como também o conteúdo. Me lembro que quando eu estudava hebraico no seminário, as tarefas lá era dizer o alfabeto hebraico em 5 segundos. E enquanto a gente não desse conta de dizer o alfabeto hebraico em 5 segundos, todo ele, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Vav, nós não estávamos dispensados daquela tarefa. E também, lá no caso dos hebreus, eles tinham que recitar os salmos de forma acróstica, que eles iam tanto aprender e ser alfabetizados no hebraico, como também eles iriam memorizar o conteúdo que era trazido ali, porque a poesia é um conteúdo que ensina as pessoas de uma forma poética, né? De uma forma artística, e isso também é uma forma de ensinar. Por exemplo, na igreja ou em qualquer área cultural do mundo, nós temos a música, a poesia, os poemas, e as pessoas absorvem grandes verdades a partir da arte, a partir da poesia, a partir da música, a partir
dos versos, dos cordéis, por exemplo, que tem lá no Nordeste. Então, também, da mesma forma, os salmos eram utilizados para isso. E essa oração de Davi. Então, além da arte, era uma forma de ensinar o alfabeto hebraico e era uma forma também de ensinar a palavra de Deus através da arte. E nesse salmo, Davi vem fazer ele em duas formas. Ele faz a oração e ele faz a meditação naquela oração que ele está fazendo. É uma oração que ensina. Ela não é tido como um texto doutrinário da Bíblia, porque as cartas da Bíblia são a parte doutrinária, mas ele ensinava as verdades fundamentais também através dessa meditação que ele faz aqui. Então, o 1.1 vai dizer aí na lição a respeito da oração de Davi. Davi se derrama na presença de Deus, intercalando ali a oração com meditação. Ele vai trabalhando essas duas coisas e faz alguns pedidos. Ele pede aqui para ele não ser confundido, para ele conhecer as misericórdias, pelo perdão dos pecados, para que Deus olhe para os inimigos dele e pede a guarda da alma dele. Então, essa oração é a oração que nós também devemos fazer. O Salmo 15, ou Provérbios 15, versículo 29, diz assim: o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Também diz o Salmo 66, 20: bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Se você hoje está passando por uma luta aí na sua vida, nós que no mundo inteiro estamos vivenciando a aflição da pandemia do Covid-19 e trouxe essa pandemia terríveis dores às pessoas, seja na área da saúde, seja na área financeira, em tantos problemas que vieram na sua vida em virtude disso. Eu quero dizer uma coisa para você: ore a Deus, apresente a Deus seus problemas, suas lutas, que é o que Davi está nos ensinando aqui. Se assim fizermos, nós também vamos passar e vamos passar vitoriosos esse momento de crise. Se tem uma pessoa que entende de crise, essa pessoa é Davi. Davi entende de crises, passou por várias, que eu vou citar algumas aqui, e nós também passaremos se orarmos ao Senhor. Ore a Deus, busque a direção, que isso também vai passar na sua vida. Ele diz, no 1.2 aí da lição: não me deixes confundido. A palavra confusão aqui, além do engano, né, é também a palavra vexatória. Não me deixe ser envergonhado. Quem gosta de ser envergonhado? Quem gosta de ser enganado, ludibriado? Quem gosta de sofrer o estelionato? Quem gosta de passar por situações vexatórias? Ninguém. Davi também não. Davi foi um guerreiro. Davi foi um rei. Davi enfrentou pessoas poderosas. Davi teve que tomar decisões pesadíssimas. Por exemplo, quando é falado para ele escolher qual das pestes ele gostaria que houvesse sobre a terra dele, guerra ou uma peste vinda da mão de Deus, olha a dificuldade de um rei tomar a decisão. Vai morrer quantos aqui, quantos ali? Quem que vai ter mais misericórdia de mim, quem não vai ter? Olha a dificuldade de tomar uma decisão. E as pessoas que estão no ponto de destaque, como era Davi, onde ele pôs o pé, ele foi destaque. Ser destaque importa também muita responsabilidade. Se você é líder de um grupo, líder de uma igreja, líder de uma empresa, líder de um negócio, você tem muita responsabilidade, porque as pessoas que estão ali sob a sua liderança vão sofrer ou estar em paz a depender da decisão que você toma. Você que é um chefe de família, a decisão que você tomar influi muito na vida daquelas pessoas. E se você tomar uma decisão ruim, vai trazer confusão, vai trazer vexame, vai trazer problemas diversos na sua vida e na vida de muitos outros. Nessa linha, Davi então busca clareza de Deus. Ele quer que Deus mostre para ele uma saída, porque ele não quer ser envergonhado. E ele não quer envergonhar outros. Ele não quer ser confundido. E ele não quer confundir a outros também. Esse apelo inicial dele aqui, não me deixe ser confundido,
aí entre o versículo 1 e versículo 3, ele vai falar a respeito da questão de que tem vergonha a ser trazida para ele, mas ele não quer isso na vida dele, assim como nenhum de nós quer. O Salmo 71, versículo 1, vai dizer assim: em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Vergonha e confusão tem que ser para os inimigos de Deus. Para aqueles que buscam conhecer o caminho de Deus, o que tem é paz, é segurança, é direção, é um caminho firme. Então Davi faz essa oração. Você já orou pedindo a Deus clareza para suas decisões, para que a sua família vá bem, para que a sua empresa vá bem, para que a sua igreja vá bem, para que os seus negócios, para que a cidade que você administra, o estado que você administra, a associação que você administra vá bem, que você não seja envergonhado? Vou dizer uma coisa para você: as pessoas que têm um destaque, que estão numa posição de liderança, que estão numa posição de tomar decisões, são pessoas que atraem muita ira, muita inveja, muitos inimigos, muitas pessoas para quererem te derrubar. Por isso você precisa receber de Deus a direção para não ser confundido, para não ser envergonhado, porque tem muita gente torcendo pela sua queda. Pode ter certeza disso. E se você tem que tomar decisão sobre a vida de pessoas, muitas pessoas torcem pela sua queda para que você seja envergonhado, para que você se dê mal. Então, nesse momento, peça a Deus clareza, peça a Deus direção, para que a sua vida, para que as suas decisões sejam sempre boas. Então, o apelo do salmista aqui, ele nesse início, ele reconhece a dependência de Deus para poder buscar dele, para que ele fique livre de vergonha e confusão. E aí eu digo uma coisa para você: não existe maioridade para a dependência de Deus. Não existe capacidade para a dependência de Deus. Quanto mais sua vida avança, mais dependente de Deus você deve ser. Quanto mais desafios aparecem para você, mais dependente de Deus você tem que ser. Porque são situações que você ainda não lidou com elas. Você não tem experiência com elas. Então aí que você tem que buscar. Davi inicialmente lutou com um urso, depois lutou com um leão, depois lutou com um gigante, depois lutou contra um rei, lutou contra o filho, lutou contra milhões de pessoas, milhares de pessoas que queriam sua morte. Veja que cada um foi um estágio, e em cada estágio ele revela a dependência de Deus. Há pessoas que passam umas dificuldades e têm umas vitórias, e elas começam a receber o mérito, e a inflar o seu ego como se o mérito fosse seu, como se não fosse Deus, naquele momento da angústia, que te deu livramento lá, e lá você agradeceu Ele, mas depois esqueceu que Deus fez isso por você. Então não existe maioridade. Nós seremos sempre relativamente incapazes para ter que obter a dependência e mantermos na dependência daquilo que Deus faz para a nossa vida. Envergonhados têm que ser os inimigos de Deus. Diz o texto aqui do Salmo 35, envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexame os que se alegram do meu mal. Cubram-se de pejo e ignomínia os que se engrandecem contra mim. Salmo 35, 26. Vergonha é para os inimigos de Deus. Para os homens e mulheres de Deus, o que tem é vitória, é segurança, é paz, é caminho certo. Se você depender de Deus, é isso que vai ter para a sua vida. Pode enfrentar o desafio que você tem na sua vida. Pode se lançar, pode ir em busca. Se Deus abençoou, não tem vergonha para você. Tem gente que fica pensando assim, olha, mas se eu abrir esse negócio, abrir essa empresa, envolver-me nesse ministério, realizar tal coisa, e não der certo, eu vou ficar com vergonha das pessoas. Não tenha esse medo. Quem tem esse medo não vai avançar. Tenha coragem de fazer o que Deus está colocando no seu coração, que você não será confundido. Terceiro lugar, 1.3 aí da lição, você pode seguir na sua revista, diz assim: perdoa os meus pecados. Davi teve alguns pecados registrados na Bíblia, porque Deus tem compromisso com a verdade.
independente de ser Davi, independente de ser Samuel, independente de ser Eli, Elias, Eliseu, Moisés, quem fosse, se errou, registrou. Deus não encobre pecado das pessoas. Deus não passa pano para coisas erradas que você faz. Deus não tem compromisso com a mentira, Ele tem compromisso com a verdade. Ficou registrado na Bíblia, vou destacar aqui 2 pecados de Davi para a eternidade. De que você chegar lá no céu, você vai lembrar que Davi cometeu esses pecados. O adultério com Batseba e bem como mandar que o marido dela, Urias, fosse para o fronte de guerra para que morresse primeiro, para que ele pudesse depois ficar com a esposa dele. Então veja bem, e que ele não soubesse de outros problemas. Então veja bem, esses 2 pecados registrados, há muitos outros, mas apenas esses 2 aqui ficaram registrados para que, por demonstrar que Deus tem compromisso com a verdade e não com a mentira. Deus tem compromisso com a verdade. E Davi, apesar de ter esses pecados e muitos outros não registrados aqui, certamente pecou muito mais. Mas ao invés de negar o pecado, mas ao invés de se afastar de Deus, mas ao invés de sair dos caminhos do Senhor, Davi se humilha. Davi pede perdão. Esse é o princípio para a nossa vida. Não há nenhuma pessoa sobre a face da terra que não peque. Eu e você que está me ouvindo, pecamos. E o problema não é que nós nunca possamos pecar. É claro que é melhor não pecar, mas um momento ou outro iremos pecar. Mas se pecarmos, temos que buscar o perdão de Deus. Como Jesus disse para a mulher, vá e não peques mais. É perdoar e mudar o caminho. Essa humildade e esse coração havia na pessoa de Davi. E Deus se agradava disso. Por isso ele diz aqui no Salmo, perdoa os meus pecados. A oração dele é de pedir perdão. Nós, uma vez perdoados, bola para frente. Segue o jogo. Lance normal, segue o jogo. É assim a nossa vida. Tem gente que por ter errado, tem vergonha de voltar para a igreja, sai dos caminhos de Deus, se esconde, se lança num mar de sentimento de culpa, se mata por causa desses problemas. Mas Jesus disse para a mulher, vá. Ele disse para não pecar mais, mas ele disse vá. A ideia é da continuidade. Continue a vida. Você não sabe quantos anos você ainda tem. Se você se mergulhar nesse poço de sentimento de culpa, de remorso, e não aceitar o perdão de Deus, sua vida vai atrasar. Você não vai viver bem, você não vai viver melhor, sua vida vai só para baixo, vai caminhar para trás. Então, Jesus disse para a mulher, vá, e não peques mais. A mesma coisa ele disse para você. Você que está me ouvindo agora, se você se afastou dos caminhos de Deus por um pecado, por uma coisa que você fez errado, eu quero dizer para você, peça perdão, busque a Deus, receba do Senhor o perdão para a sua vida e bola para frente. É assim, a vida é desse jeito, temos que caminhar. Errou, passa para frente. Não há como você ficar aí. Tem pessoas que têm um perfeccionismo, sabe? E sabe a que o perfeccionismo te leva? Esse sentimento de perfeccionismo, essa coisa que eu nunca posso errar, ele te leva a uma depressão profunda. Ele te leva a você se martirizar noite e dia por um erro que você cometeu. Como se você não fosse humano. Como se você estivesse acima das coisas mais santas que existem por aí. E nós não estamos. Nós estamos sim sujeitos ao erro. Nós estamos sim na iminência do erro. Por isso buscar a presença de Deus, buscar o Espírito de Deus. Mas uma vez que erramos, buscar o perdão de Deus e bola para frente. Não ficar parado. Seguir a vida. Porque os que para trás ficaram, os que foram morrendo à beira do caminho, essas pessoas não terão saída. Existe uma marcha que nós estamos nela. Se você tropeçou, bateu o dedão numa pedra aí no meio desse caminho, deu uma desviadinha, volta para a marcha e continue. Nem que você vá lá para o final da fila, mas continue na marcha. Continue na marcha. Não saia dessa marcha, porque se você ficar à beira do caminho, aí não tem mais saída para você. Volta para o caminho, continua na marcha, que é lá que Deus te quer. É lá que Deus te quer. Imagine só, você é pai, ou você é mãe, seu filho, sua filha cometeu um erro, e agora você quer que ele morra? Você quer que a vida dele se acabe?
Ou você gostaria muito que ele se arrependesse, viesse, pedisse perdão e vida que continua? É isso que nós queremos. É isso que Deus quer. É assim que devemos proceder. Então, o compositor desse salmo aqui, ele não vê a disciplina como um motivo de desespero, para abandonar a presença de Deus, mas ele vê uma oportunidade de ser guiado, instruído. Apesar dos seus erros, ele teme a Deus. Ele é humilde diante de Deus. Ele guarda a aliança e os seus preceitos. No versículo 10 tem essa manifestação dele. É assim que nós devemos fazer. É assim que nós devemos caminhar. E o ponto 2 da lição vai tratar aí a respeito do desejo e reconhecimento do salmista. Está acompanhando a sua revista, estamos aí no ponto 2, onde ele diz assim: faze-me saber os seus caminhos. Capítulo 25, né, o Salmo 25, versículo 4. Ele busca direção. No 25:15 ele diz assim: os meus olhos estão continuamente no Senhor. Então, após tantas conquistas, tantas vitórias, tantas coisas boas, Davi continua procurando a presença de Deus, os caminhos de Deus. Os meus olhos estão sempre no Senhor. Não tem, como eu disse anteriormente, não tem maior idade para independer de Deus. A pessoa natural, aqui no Brasil, por exemplo, aos 18, ele passa a ser totalmente capaz. Antes dos 18, relativamente capaz. A partir dos 18, ele pode assinar milhões. Ele pode casar, pode divorciar, pode fazer o que ele quiser da vida dele. Antes, não, ele é relativamente. Menor de 16 é absolutamente incapaz. Ele não pode tomar decisão civil nenhuma na vida dele. E quando fazemos 18, aí sim, aí temos toda a liberdade de tomar decisões na nossa vida. Esse é que é o perigo. Esse é que é o mal. Eu, quando tinha menos de 13, 14, ficava pensando assim: oh meu Deus, porque não chega logo 18 anos para eu tomar decisões na minha vida e decidir o que eu quero. Depois chegou nos 18, aí eu tive medo, né? Aí eu fiquei preocupado: meu Deus, agora eu tenho que tomar decisão. Pago o gás ou pago a energia? Então é difícil a vida de tomar decisões. Não é fácil. Mas, para Deus, não tem essa independência. Não fazemos 18 anos nunca. Estamos sempre na dependência. Davi diz isso. E o 2.1 ele vai falar assim: a vontade de ser guiado pelo Senhor. Davi tem um desejo intenso. O 25:5 diz assim: guia-me na tua vereda, ensina-me. A verdade é a pavimentação da jornada de qualquer pessoa. Quem se guia pela verdade é seguro, firme, vive em paz, dorme bem, come bem, é tranquilo. Davi, a essa altura da vida, ele sabe da necessidade de ser guiado por Deus. Como eu disse, são desafios diferentes da nossa vida que nós teremos. Todo dia. Então, você fez uma certa idade, é um desafio, fez outro, é outro desafio, casou, é outro desafio, mudou de posição na igreja, é outro desafio. Tudo na vida é desafio novo. E Davi estava sempre nesses novos, né? Começou lá matando animais, depois começou lutando com gigantes, depois começou liderando exércitos, depois se tornou rei. Veja só, é uma escala, desafios diferentes. Para cada desafio, uma direção diferente. Na nossa vida também. Você acha que você já sabe de tudo porque fez 40 anos? Você acha que você já viveu de tudo porque fez 50 anos? Desafios diferentes, momentos diferentes na vida. E nesses momentos, essa palavra aqui, ó, meus olhos estão continuamente no Senhor. Guia-me pela tua vereda e ensina-me a verdade. Ao aprendermos a vereda, vereda é caminho, vereda é direção. Qual que é a vereda que eu tenho que tomar? Qual a direção a tomar? Quando nós temos isso, então ficamos tranquilos. O dia que não quisermos ser guiados pela boa mão do Senhor, então estaremos beirando o precipício. Ao andar pela sua própria vontade, o ser humano sempre se deu mal. Por exemplo, o marxismo, pode ou não você concordar, mas ele é uma distorção de um caminho. São pessoas que falaram assim: nós não precisamos de religião, nós não precisamos de crer em ser superior e vamos politicamente transformar o homem. O marxismo, por onde ele passou, ele deixou um rastro de milhões de mortos, fome, guerras e tantos outros problemas. Foi quando o homem disse assim: eu não preciso de Deus, eu transformo o ser humano pela educação, pelo conhecimento, pela política. E qual que foi a transformação que teve? De morte, caminho de morte. Quer seguir isso? Abandona os caminhos do Senhor
E você vai ver que é isso. Por isso Davi, ao dirigir um povo, Davi era político, Davi era administrador, Davi, ele tinha uma responsabilidade sobre um povo. Ao dirigir o povo, o que ele disse? Guia-me, Senhor. Ele busca a direção de Deus para o povo, para a política, para a administração pública. Ele buscou a presença de Deus. Ele não foi pelo caminho dos sociólogos da época. Ele não foi pelo caminho da filosofia. Ele não foi pelo caminho... E havia milhares de sábios lá ao lado dele. Ele poderia comprar todos os livros que ele quisesse, contratar os sábios de todas as nações, se assim desejasse. Mas ele preferiu dizer, guia-me, Senhor, na tua vereda. Guia-me no teu caminho, é isso que eu quero. E é assim que nós e os homens públicos também devem proceder. Então, ele tem a certeza que Deus cuidará dele, protegerá, dará direção, e isso é uma humildade que todo ser humano deve ter. Quando você diz assim, já estudei o suficiente, tenho mestrado em Harvard, tenho conhecimento de administração, tenho o que eu preciso, não preciso de Deus, estará à beira do precipício. Salmo 48:14 diz assim, porque este Deus, o nosso Deus, para sempre, Ele será o nosso guia até a morte. Até a morte. Deus é o nosso guia até a morte. Salmo 139:24 diz assim, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Desejo de ter intimidade com Deus. O 2.2 ele vai falar sobre um desejo que ele tem de estar próximo. Intimidade é afeição, intimidade é presença, intimidade é laço. O Provérbios 3:32 diz assim, porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Provérbios 3:32. E o 2.3 ele vai falar aí a respeito de reconhecimento que Deus é o Salvador. Porque Deus é a minha salvação, em quem espero todo dia. O versículo 5 diz isso daí. Salvador é protetor, é aquele que envolve a nossa vida. Jesus salva a nossa alma, e aqui na vida, nessa terra, na vida física, Ele continua nos dando livramento sempre. Sempre estamos juntos com o Senhor. Davi teve todos os desafios dele, e em toda essa trajetória de inveja, de ira contra ele, de levantes que houveram contra ele, Davi sempre foi livrado por Deus, porque Deus é o protetor da vida dele. E assim ele fazia. Isaías 63:8 diz assim, porque dizia, certamente eles serão o meu povo, filhos que não mentirão, assim ele se fez o seu Salvador. Isaías 43:3 diz assim, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, te dei o Egito por resgate, a Etiópia e a Seba o teu lugar. E o ponto 3 da lição, que é o último ponto aí, que nós já estamos caminhando para o encerramento desse momento aqui da lição do Senhor, vai falar sobre conhecendo os caminhos do Senhor. O conhecimento nunca esteve tão disponível. Conhecimento. Faculdades. Hoje, se você for para o YouTube, você vai encontrar cursos que custariam muito caros, estão lá disponíveis gratuitamente, na ordem ainda, sequencial, como se fosse um Netflix, né? Lá com as séries e as suas temporadas. Também no YouTube tem os cursos, em diversas áreas. Pode-se aprender de tudo, né? Estava construindo um tanque de peixe lá em casa e fui estudar no YouTube, como é que faz isso? E tem vídeo para danar sobre essa questão aí. Então, assim, tem de tudo no YouTube. Conhecimento nunca esteve tão disponível. Apesar de tão disponível e de excesso de informação, as pessoas continuam com os mesmos problemas. Mesmos problemas de drogas, mesmos problemas sociais, mesmos problemas no casamento, mesmos problemas de saúde, apesar do conhecimento. Mas o conhecimento que Davi fala aqui é dos caminhos de Deus, é do caminho do Senhor. Provérbios 23:12 vai dizer assim, aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. O caminho do Senhor é o caminho de obediência, o 3.1 da lição. Caminho da obediência. Duras consequências sobre o povo de Deus advieram por causa da desobediência. Tem um texto lá em 1 Samuel 15:22, onde Samuel dá uma descascada em Saul, e ele vai dizer para ele assim, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender
melhor do que a gordura de carneiros. Também em Provérbios 30:17 tem um texto que eu não me lembrava dele, que diz assim: olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro o arrancarão, e os filhotes da águia o comerão. Presta atenção nisso daqui. É pesado, né? E obediência à mãe, obediência aos pais, reflete também a obediência a Deus. Quem não obedece aos pais, não obedece a Deus. Não tenha dúvida, a primeira autoridade colocada sobre a sua vida são seus pais. Se você não dá atenção ao que seus pais falam para você, você também não dá atenção para o que Deus fala. Então, obediência é andar no caminho de Deus. Porque o que é sair do caminho de Deus? É desobedecer. Esse é o resumo dessa aula. Desobedeceu a palavra de Deus, saiu do caminho de Deus. Desconheceu o caminho de Deus. Você vai falar assim: eu desconheço isso daí, o caminho de Deus. Mas uma vez que você fala, vou obedecer, você volta. Caminho de Deus é o caminho da obediência. Diz que o alfabeto do cristão é O, B, D, C. E o caminho da graça, diz o texto aqui, já partindo aqui já para o encerramento, tem o caminho da graça, que vai falar sobre a misericórdia. Salmo 25:6 diz assim: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. A graça, ela é um princípio. A graça de Deus é um princípio. Ela é até difícil de explicar. Nós dizemos favor imerecido, e é basicamente por aí. Mas tem muito mais nisso, né? A graça é o seguinte: é o pai que diz assim: olha, se você passar de ano, eu vou te dar um carro. Fala para o filho lá que já pode dirigir, né? Se você se formar aí no 2º grau, eu vou te dar um carro. O filho não passa e o pai ainda dá o carro. Sabe o que é isso? É graça. Mas não é injusto? Sim. A graça não é justiça. A graça não é meritória. Esse que é o problema. Se eu visse o ladrão da cruz e o conhecesse, aquele que Jesus vira para ele e fala assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso, eu diria: essa pessoa vai direitinho para o inferno, não passa nem pelo purgatório. Eu diria isso, eu. Por quê? Porque eu tenho os olhos do mérito. Pessoa é boa, pessoa é má, pessoa é boa vai para o céu, pessoa má vai para o inferno. Como se fossem as pessoas que fossem levadas para o céu ou para o inferno pelos seus atos. Se não fosse pela graça, nenhum de nós seria salvo. Nenhum de nós. Então, graça é difícil de explicar. Jesus olha, aquele malfeitor pode ser estuprador, ladrão, pode ser assassino. Os piores crimes eram mandados para a cruz. Jesus, ele diz para Jesus assim: lembre-te de mim quando vieres no teu reino. É uma declaração simples, né? Ele não tomou ceia, ele não foi batizado, ele não foi à igreja, ele não cantou na igreja, ele não pregou a palavra de Deus, ele não fez nada na vida. Ele só deu essa declaração em minutos antes da morte. Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A palavra paraíso, lá no grego, significa jardim. Jardim era onde o rei ficava no seu descanso. E esse jardim, que era um jardim particular, ele só levava as pessoas que ele tinha muita consideração. Agora veja bem, Jesus fala para um malfeitor, pregado na cruz, ladrão, vagabundo, sem vergonha, tudo que você puder adjetivar ele: hoje, temporalmente, você estará comigo no paraíso, no meu jardim particular. Veja só, o que é isso? Graça. Graça. Ele não merecia. E nunca, nenhum de nós irá merecer. É muito difícil explicar a graça. E sabe por quê? Por causa do orgulho. Eu tenho orgulho de ter feito alguma coisa boa. Eu não aceito que alguém me dê alguma coisa de graça. Tem que ser em troca do que eu dei para ela. Então isso é orgulho. E a graça não se dá com orgulho. A graça se dá aos humildes. Aquele ladrão da cruz não disse assim: não, mas eu não fiz nada. Ele simplesmente recebeu. Ele simplesmente recebeu a graça de Deus. Davi, aqui ele vai falar do caminho da graça, e o caminho de Deus é um caminho de graça. Até porque se não fosse, nenhum de nós estaria nele. Porque Deus nos recebeu nesse caminho por causa da graça dele. Imagine o seu crivo, né? A sua forma de avaliar as pessoas. Fulano é isso, fulano é aquilo, Beltrano é isso, Beltrano é aquilo. Deus não faz assim. Deus simplesmente olha com olhar de graça. Efésios 1:7 tem um dos textos mais brilhantes da palavra de Deus sobre a graça e a sua definição. Diz assim:
em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da graça. Olha só, se nós fôssemos falar só sobre as riquezas da graça, é anos sobre isso. Riquezas. Graça é uma riqueza que é dada para quem não merece. Não tem mérito diante de Deus. Simplesmente todo mérito é dele. A nós nos resta curvarmos. A nós nos resta humilharmos. E quando você recebe graça na sua vida, a graça de Deus, não há mérito em você, você simplesmente dá glória a Deus. Não tem utilitarismo aqui. Utilitarismo, a pessoa diz assim: vou orar porque me faz bem. Vou à igreja porque me faz bem. Faço isso porque me faz bem. Isso é utilitarismo. É utilizarmos das coisas de Deus para o nosso bem. Agora, o que nós temos que ter? Alegria na nossa vida de devolver para Deus essa graça, essa gratidão. Deus me deu, glorificado seja Deus. Aleluia. Sou feliz tendo Deus, sou feliz em Jesus, sou feliz com o Senhor. Então essa é a palavra de Deus que Ele tem para nós nesta manhã e que nós queremos deixar aqui. Buscar e conhecer o caminho de Deus para a nossa vida. Eu agradeço aqui a oportunidade, agradeço a todos vocês que nos assistiram até agora. Muito obrigado, pastor Itamar. Obrigado, pastor Rafael. Deus abençoe o senhor pela palavra. Que bênção, né, que nós tivemos aqui esse ensinamento da palavra de